A Bola de Ouro, o prêmio mais prestigioso do futebol, um símbolo do reconhecimento máximo e a conquista individual mais cobiçada por qualquer jogador. No entanto, essa honraria também tem sido palco de alguma das maiores injustiças registradas na história deste esporte. E se por um momento pudéssemos reescrever a história? E se os jogadores que genuinamente brilharam na temporada fossem aqueles a receberem o cobiçado prêmio que tanto almejaram? In my opinion, he deserved to win the Golden Ball. It was unfair, in my opinion. Em meados de 1956, naquela época o futebol estava começando a ser uma paixão fervorosa, por assim dizer, mas não passava de nada além disso. O cenário era muito distante do que a gente realmente conhece e o que é hoje, né? E os jogadores europeus eram as grandes referências da profissão na época. Viviam uma realidade extremamente distinta de qualquer outro continente ou qualquer outra região do nosso planeta. E ao contrário dos salários astronômicos de hoje em dia, né, o futebol ainda não tinha alcançado os patamares de remunerações que a gente vê. No entanto, o esporte já estava em ascensão, com uma base de fãs fiéis e extremamente apaixonadas. Alguns jogadores já eram heróis locais, amados por suas comunidades e reconhecidos em todos os lugares. Ainda que a fama e o conhecimento já começassem a ser presentes, mas por conta da baixa remuneração, ainda não era o suficiente. E ainda naquele mesmo ano, em uma cidade francesa não muito conhecida, aquela cidadezinha pequena, sabe, que tem uma torre que ninguém nunca ouviu falar, Gabriel Ranot, um ex-jogador que trazia paixão pelo futebol em suas veias, era muito mais do que isso. Ele era jornalista e editor de uma renomada revista, chamada France Football. Paris, a cidade do amor, das luzes, era o berço dessa revista que de certo modo já escrevia a história do futebol. Foi com o apoio de Jacques Ferrand, sua mente brilhante e sua visão única, que Ranot concebeu uma ideia que mal sabia ele, mas que mudaria para sempre o rumo do futebol. Uma maneira merecida de homenagear a dedicação e ao esforço que os jogadores investiam no esporte. Uma ideia que surgiu junto com o intuito de reconhecer o melhor jogador de futebol europeu do ano. Uma ideia que iria consequentemente trazer mais olhares para o esporte, consequentemente aumentando as verbas e os salários. Uma ideia que seria chamada de Ballon d'Or. A busca pela bola de ouro se tornou uma jornada épica, um conto de força interior e uma superação de obstáculos. Ela representava a síntese da paixão, talento e comprometimento que moldam o futebol. E assim, através das décadas, a bola de ouro continuou a inspirar jogadores a superarem seus próprios limites, a treinarem mais duro, a sonharem mais alto. Era mais do que um prêmio, era um chamado para a grandeza. E isso se prolonga até os dias de hoje. Ao passar dos anos, ficou óbvio que as votações pararam de ser técnicas. Seria praticamente impossível retratar todos os anos entre 1956 até hoje em apenas um só vídeo. Então, para focar nas reviravoltas mais recentes, a gente vai focar em analisar todos os anos a partir de 2006. 2006 foi o ano em que a Itália mostrou ao mundo a força da defesa. Fábio Cannavaro, o capitão da Azzurra, foi a muralha que liderou a equipe ao título da Copa do Mundo. Ele personificou o espírito italiano em atuações impecáveis, desarmes precisos, liderança inabalável e uma serenidade que inspirava confiança. A Itália sofreu apenas 2 gols em toda a competição, e nenhuma por falha direta da defesa. Entretanto, muitos ainda argumentavam que Zidane, mesmo com a cabeçada no final, foi o maior nome da Copa. Ele destruiu o Brasil nas quartas e conduziu a França até a decisão, mesmo tendo 34 anos de idade. Apesar da campanha do Zidane, Cannavaro foi realmente um símbolo de resistência, e 2006 será sempre lembrado como o ano em que um zagueiro recebeu a bola de ouro. 2007. Kaká viveu uma temporada celestial, aclamado por muitos como o maior meio-atacante da história do esporte. No Milan, ele foi mais que apenas um simples jogador do elenco. Ele foi a alma do time. Ele terminou a Liga dos Campeões como artilheiro, marcando 10 gols, incluindo aquele antológico contra o Manchester United, que ninguém nunca se esquece, que ele dá um drible dando uma cabeçada por meio de 2 zagueiros e deixa a defesa inteira perdida no chão. Kaká brilhou como ninguém no cenário europeu, levando o Milan ao título da Champions League e sendo o jogador mais decisivo em cada rodada eliminatória. Sem contar que no campeonato italiano, mesmo com o Milan em transição, ele foi um líder técnico e emocional, não há dúvidas. Não há dúvidas de maneira alguma. 2007 era do Kaká. Seus dribles eram poesia e movimento e seu futebol puro espetáculo. Este foi o último ano antes do início da era Messi versus Cristiano. Sendo assim, em 2008, surge um fenômeno na cidade de Old Trafford. Cristiano Ronaldo foi um marco. Aos 23 anos, ele já era o jogador mais temido do mundo. No Manchester, ele brilhou como uma supernova, por assim dizer, ou como uma grande estrela, o próprio sol, sei lá. 42 gols em todas as competições, sendo 31 deles na Premier League, que lhe concederam a chuteira de ouro. Na Champions League ele foi decisivo, marcando em momentos cruciais, incluindo a final contra o Chelsea. Embora ele tenha perdido um pênalti na disputa, sua contribuição para o título é inegável. Sem ele, o Manchester não teria ganhado aquela Champions. E aos poucos o Cristiano começava a moldar sua lenda, né? Explosivo, determinado, imparável, o futebol mundial começava a ver o nascimento de
um verdadeiro gigante. E não ficaram muito para trás, né, o seu maior rival. No ano de 2009, foi o ano em que o Barcelona ganhou o sexto plate, né, e Lionel Messi surgia ali como um molequinho franzino, mas era o maestro do espetáculo, por assim dizer. Ele naquela temporada ele marcou 38 gols e deu 18 assistências em todas as competições. Era tipo inacreditável ver o que o Messi fazia com as defesas. Parecia que era um jogador profissional jogando com o society da sua cidade de crianças aí. Ele era rápido, ele era veloz, ele era ágil e suas finalizações não precisam nem dizer nada, né? E na Champions League o Messi marcou 9 gols, incluindo aquela memorável gol de cabeça contra o Manchester United. É um dos únicos gols de cabeça do Messi e foi numa final de Champions League. Isso aí é inacreditável. Se lembrar os títulos dele nessa temporada, né? Como eu já disse, foi um sexto plate. Ele ganhou a La Liga, a Copa do Rei, a Champions, a Supercopa da Espanha, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Foi a temporada histórica. É uma temporada completamente histórica. O que o Pep Guardiola fez com o Barcelona em 2009. E eu ousaria dizer que foi a primeira vez que o mundo todo se ajoelhou diante de um anão. Em 2010, aqui a gente começa a ficar um pouco questionável quanto aos resultados da Bola de Ouro. Todo mundo sabe que o Messi se destacou bastante nesse ano, também teve o Iniesta, que muitos dizem ter merecido ganhar a Bola de Ouro esse ano em vez do Messi, mas tem uma pessoa que acaba ficando um pouco mais esquecida dentre os jogadores esse ano. É nada mais, nada menos que o holandês Wesley Sneijder. Todo mundo sabe que o Messi venceu, mas o mundo clamava por Wesley Sneijder. Ele foi a peça central do Inter de Milão, levando o time no triplete histórico sob o comando de José Mourinho. O Sneijder marcou gols decisivos e distribuiu assistências como poucos. Nem o Iniesta foi capaz de fazer o que ele fez essa temporada. Na Copa do Mundo, ele levou a Holanda, que não era uma seleção forte, nem muito menos favorita, até a final. E ele marcou 5 gols e era o cérebro do time por trás de todo o meio campo, né? E os passes deles eram, tipo, absurdo, né? Parecia que ele cortava a defesa com um facão, não sei nem explicar isso. E era o jogador mais completo daquele ano. Mas ele acabou sendo completamente ignorado, seus feitos e por todos os eleitores e todos os jornalistas da France Football. E a injustiça ficou marcada como um dos maiores erros da história do prêmio. Em 2011 é completamente inegável, não tem outra pessoa para ter ganhado a Bola de Ouro se não fosse Lionel Messi. Se alguém tinha dúvidas sobre o Messi em 2011, ele apagou tudo marcando 53 gols e 24 assistências pelo Barcelona na temporada. Mas o número não conta a história toda, né? Na final da Champions League, de novo contra o Manchester United, marcou gol e ditou o ritmo do jogo completo. E o Barcelona, do tão temido Guardiola, era realmente temido. Um dos maiores e melhores times da história do esporte, e o Messi era o centro de tudo, o centro de todas as atenções. Claro que ele tinha a ajuda do Xavi e do Iniesta, mas o Messi sempre vai ser o centro daquele Barcelona. Isso aí é inconfundível. E ele não apenas ganhava os jogos, mas ele também atraiu uma leva de muitos e muitos novos torcedores pro time. Foi mais um ano de domínio absoluto do pequeno, anão e gênio Lionel Messi. Em 2012, novamente, o ano foi do Messi, né? Eu não preciso nem falar muito sobre esse ano, que é o ano histórico dele, onde ele bate um recorde que não será batido tão cedo. Pertencia ao Gerd Müller, o maior número de gols em apenas um ano. E o Messi fez só 91 gols no ano todo. Não tem nem como eu explicar como isso é possível e não sei nem como alguém vai quebrar esse recorde, mas o Messi conseguiu fazer isso. Cada jogo daquela temporada parecia uma obra de arte. Ele marcava da esquerda, da direita, cobrança de falta, de pênalti, de tudo. O Messi fazia gol. A bola chegava no pé dele, era gol, automaticamente. Embora o Barcelona não ganhou a Champions naquele ano, o Messi mostrou que ele era superior a todos os atletas naquele esporte. Ele mostrou que o futebol era Lionel Messi. Ele e o futebol andavam lado a lado. E ele foi um espetáculo esse ano. E os 91 gols são a prova viva da genialidade incontestável do Lionel Messi. Em 2013, o Bayern de Munique teve uma das temporadas mais dominantes da história, né? Conquistando a tríplice coroa. E teve um cara que foi o coração de tudo isso. E o nome dele era Franck Ribéry. Ele marcou 11 gols e deu 23 assistências na temporada. Mas sua influência ia além dos números. Ele meio que editava o ritmo do jogo, criava jogadas, ele liderava o Bayern com uma maestria que é inexplicável. O Cristiano venceu o prêmio, mas graças à sua narrativa e à sua artilharia. Mas o Ribéry foi o verdadeiro protagonista daquele ano. Ele mesmo declarou: eu mereci a Bola de Ouro. E ele leva isso pra muito tempo da sua vida, né? Tendo diversos comentários a respeito disso até os dias de hoje. O ano de 2014 foi o ano em que o Cristiano Ronaldo atingiu o ápice da força física mental e o ápice de que qualquer atacante poderia atingir na história do futebol. Ele marcou impressionantes 61 gols na temporada, sendo 17 deles na Champions League, um recorde absoluto que permanece nele até hoje. São 17 gols em uma única edição de Champions League. 17 gols. E é óbvio que cada um desses gols foi completamente crucial para o Real Madrid conquistar o que ganhou nessa temporada. Que finalmente conquistou a La Décima, que é o 10º título da Champions League, e o Cristiano foi decisivo em todos os momentos, desde a fase de grupos até os mata-matas.
E na final contra o Atlético de Madrid, apesar de não ter sido o melhor jogo dele, ele marcou o 4º gol na prorrogação, completando ele, meio que selando a vitória do Real Madrid. Além disso, ele venceu a Copa do Rei e foi o grande destaque do time na Liga. Mesmo sem conquistar o título da Liga, 2014 foi o ano que Cristiano não apenas consolidou seu lugar entre os gigantes, mas deixou claro que sua ambição e capacidade eram incansáveis. E ele era insaciável. É impossível negar-lhe a bola de ouro esse ano. Impossível. E depois de 3 anos do Barcelona meio apagado, sem Guardiola nos holofotes, porque ele tinha saído, o Barcelona meio que fez uma coisa no Camp Nou que ficou meio chata para os outros competidores do futebol. Eles resolvem juntar 3 latino-americanos no ataque, conhecido como o famoso trio MSN. E depois de uma temporada difícil em 2014, o Messi decidiu voltar mais motivado do que nunca. Era como se ele tivesse com o próprio capeta no corpo que esse cara fez. Em 2015 ele liderou o Barcelona em uma campanha histórica, conquistando a Tríplice Coroa, a La Liga, a Copa do Rei e a Champions League, né? É a Tríplice Coroa. O Messi marcou 58 gols e deu 31 assistências, números absurdos que apenas ele consegue alcançar. E o Cristiano também, né? Mas o que realmente marcou 2015 foi os momentos históricos. Quem é que pode esquecer aquele gol contra o Bayern de Munique, onde ele meio que quebra a coluna vertebral do Boateng e depois dá uma cavadinha no Neuer? Meu Deus. Ou a performance na final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao, quando ele driblou meio time adversário para marcar um dos gols mais bonitos da história. Não tem como esquecer. Ele apenas não liderava, ele dominava, né? O Messi dominava em campo. O trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, era imbatível. E o Messi era a cabeça por trás, não é um segredo pra ninguém isso daí. E assim ele mostrava ao mundo mais uma vez que ele era um jogador de outro planeta. Agora fica interessante porque começa aquela famosa disputa entre os dois gênios da nossa atualidade. Como eu já disse, né, e muitas pessoas dizem, um gênio demora ali cerca de 100 anos pra aparecer no futebol. E a gente teve sorte de ver 2 gênios ao mesmo tempo. E agora começa a disputa entre os dois. Em 2016, o Cristiano Ronaldo viveu um ano inesquecível no Real Madrid. Ele foi o artilheiro da Champions League, marcando 16 gols. O recorde até esse momento na Champions League de maiores artilheiros em uma só edição. É, o primeiro lugar, Cristiano Ronaldo, com 17, e o segundo lugar, Cristiano Ronaldo, com 16. E quem lembra daquela semifinal contra o Wolfsburg, onde ele marcou um gol mitológico e fez um hat-trick, levando o Real Madrid para mais uma final de Champions League. O título europeu foi conquistado nos pênaltis contra o Atlético de Madrid, de novo. Mas o Cristiano Ronaldo marcou o gol decisivo, que garantiu a lá 1/10. Mas 2016 não foi só sobre clubes. Com a fraquíssima seleção de Portugal, ele liderou seu país a um dos momentos mais emocionantes da história. O primeiro título, né? O título da Eurocopa. Apesar de ter se lesionado na final, ele parecia como se fosse um técnico ali instruindo todo mundo. A liderança dele se fez tão forte que até fora de campo ele conseguiu inspirar o time e venceu a França no final, com o gol do Éder na prorrogação. E sem dúvidas, foi o ano que Cristiano Ronaldo mostrou não apenas a sua habilidade técnica e física, mas também sua mentalidade vencedora e capacidade de liderar em qualquer situação. A bola de ouro é inevitável. Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Em 2017, Cristiano Ronaldo não perdeu o ritmo. Ele continuou elevando o nível. Ele conseguiu trazer o time do Real para um patamar que não estava antes. Ele marcou 42 gols na temporada, mas foi na Champions League que ele novamente fez história. Nas quartas de finais, ele destruiu o Bayern de Munique com 5 gols nos 2 jogos. Nas semifinais, marcou um hat-trick contra o Atlético de Madrid e na final, contra a Juventus, ele marcou 2 gols para garantir o título. Cristiano Ronaldo também levou o Real Madrid ao título da La Liga, sendo decisivo nas partidas finais, e a sua capacidade de aparecer em momentos mais importantes era incomparável. O cara era literalmente decisivo até aonde não precisava. O ano agora é 2018, Cristiano Ronaldo está sumido e os torcedores rivais criam uma musiquinha até um pouco icônica. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? E de repente o Cristiano que tava lá, alguns jogos sem marcar nada, mostra o porquê ele realmente é um gênio dos tempos atuais. CR7, CR7, ¿dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Ele atinge a marca de 44 gols na temporada, sendo o artilheiro da Champions League novamente. Sem contar aquele icônico gol de bicicleta contra a Juventus nas quartas de finais. Ele subiu aproximadamente 2,10 metros para marcar o gol de bicicleta mais alto da história, já registrado em competições oficiais. Fazendo o que popularmente conhecemos a Champions League como UEFA Cristiano League, e é o 6º ano consecutivo que ele é o artilheiro oficial da Champions. Só que 2018 também era um ano de Copa do Mundo.
Então, Luka Modric fez uma campanha assim inacreditável com a Croácia, levando a seleção para as finais, liderando completamente o time. Sem dúvidas, Modric é um gênio. Ele é um dos melhores meio-campistas em atividade, isso não é segredo pra ninguém. E o que ele fez naquela Copa foi inacreditável. Porém, vocês se lembram que lá em 2010, quem ganhou a bola de ouro foi o Messi, mesmo com o Snyder tendo feito aquele estrago todo na Copa do Mundo. Enfim, podemos comparar muito os dois, porque ambos tiveram números parecidos, ambos tiveram os mesmos títulos e ambos tiveram a mesma relevância para suas seleções. Só que diferente de 2010, quem ganhou a bola de ouro foi o meio-campista e não o atacante. É óbvio que o Modric fez um ano incrível, como eu já disse aqui, mas esse ano de Cristiano Ronaldo, sem dúvidas, merecia ter recebido a premiação, e muitos outros sabem disso. E é até engraçado porque na premiação do Puskás, ele fez um gol de bicicleta nas quartas de finais de uma Champions League, decidindo, né, a partida. Foi a bicicleta mais linda que eu já vi na minha vida e que muitos de vocês também. E ele não ganha nem o Puskás sequer, ele perde o Puskás pro Mohamed Salah, que fez um gol, entre aspas, é bonito, mas é um gol comum. Então aqui a France Football já começa a ficar completamente contestável. Começa a ter toda uma briga com a FIFA aqui que se desvincula dela em 2014 e começa a ter um prêmio separado. E aí as coisas começam a ficar um pouco quanto estranhas. Em 2019, levantou muitas dúvidas, né? Porque foi um ano muito incrível do Virgil van Dijk como o zagueiro que nunca era driblado. E ele ganhou a Champions com o Liverpool, além do título da Premier League. Muitas pessoas achavam que ele iria conseguir ganhar o prêmio, mas na verdade quem ganhou foi o Lionel Messi, que depois de alguns anos sem aparecer na bola de ouro, né, ele volta ao topo e marca incríveis 51 gols e deu 19 assistências no Barcelona, que estava já, por assim dizer, falido. E naquele ano ele foi o artilheiro da Champions, o artilheiro da La Liga. Além de vencer o Campeonato Espanhol, né, com o Barcelona que estava muito bem abaixo do nível, o time não foi tão longe na Champions, que aí o Liverpool deu aquela goleada, enfim. Por mais que levantem algumas dúvidas, o Messi de fato estava em outro nível comparado com os atletas daquele ano. Então, realmente esse ano foi merecido. 2020, ano de pandemia, iniciando, será sempre lembrado como o ano em que o futebol perdeu a chance de fazer justiça. A bola de ouro foi cancelada, né, devido à pandemia, mas se tivesse acontecido, o prêmio seria indiscutivelmente de Robert Lewandowski. O polonês teve uma temporada monstruosa, marcando 55 gols, liderando o Bayern de Munique na conquista da Tríplice Coroa novamente. Ele foi artilheiro da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Champions League, onde marcou em praticamente todos os jogos. Lewandowski era imparável, e 2020 deveria ter sido o ano em que ele finalmente recebesse o reconhecimento máximo. Por mais que muita gente considere ele como vencedor daquele ano, a gente não teve prêmio. E no ano em que a France Football poderia se redimir e distribuir o prêmio para Lewandowski novamente, ela dá outra mancada que... dá até tristeza de lembrar. Se 2020 foi injustiçado, 2021, Lewandowski se provou de novo que ele realmente era tudo aquilo. Ele marcou 48 gols e quebrou o recorde do Gerd Müller, marcando 41 vezes numa mesma edição de Bundesliga. Mesmo sem o título da Champions League, o Lewandowski manteve um nível de consistência e excelência que poucos jogadores conseguem alcançar. Mas, além de tudo isso, o Lionel Messi venceu a bola de ouro, em grande parte por sua atuação na conquista da Copa América com a Argentina, que dividiu opiniões pelo mundo todo. En casa había solo 6. ¿Cuándo te lo ganaste? Ahora. ¿Por qué? Mas todo mundo sabe que o Lewandowski é 2 vezes o melhor do mundo, contando, vai. 2 vezes o melhor do mundo, 2020 e 2021. Depois de vários anos errando, a France Football decidiu ser um pouco honesta, né? E 2022 foi o ano do Benzema. Após anos sendo, né, o parceiro perfeito, ali o Robin do Cristiano Ronaldo, o Benzema finalmente começa a ser um protagonista do Real Madrid. Depois do Cristiano ter saído do time, né, ele assumiu todo ali o papel da liderança, né, do gênio por trás do time. E ele lidera o clube à conquista de mais uma Champions League, marcando 15 gols na competição, batendo de frente com um dos recordes do próprio Cristiano, incluindo atuações lendárias contra o PSG, Chelsea e Manchester City. E nas oitavas de finais contra o PSG, o Benzema virou o jogo praticamente perdido, com hat-trick em 17 minutos. 17 minutos. Nas quartas de finais ele marcou 3 vezes contra o Chelsea novamente, incluindo um gol decisivo na prorrogação. E nas semifinais contra o Manchester City, eu não preciso nem falar nada, né? Foi novamente o herói com gol nos momentos finais. Contando ali com a ajuda do Vinícius Júnior, né, naquela final que é de dar água nos olhos. O Benzema também brilhou na La Liga, sendo o artilheiro da competição e ajudando o Real a conquistar o título espanhol com facilidade. 2022 foi o ano em que ele mostrou ao mundo que paciência, trabalho duro e lealdade no final valem a pena. Ninguém poderia contestar essa bola de ouro.
Agora já estamos bem mais à frente do tempo, estamos nos anos mais recentes, né? Nos últimos 2 anos, nas últimas 2 premiações da Veracidade. 2023, do ano que o futuro realmente chega no futebol. O Haaland transformava o número do seu modo carreira do FIFA em realidade. Com apenas 23 anos, o gigante norueguês, não apesar de quebrar recordes, ele destroçou, pulverizou e deixou os pedaços no caminho para todo mundo pisar em cima. O Haaland foi o motor de Manchester City que parecia um rolo compressor imparável. E o Guardiola sendo citado de novo aqui como outro dos times imbatíveis, né? É incrível o que esse cara é capaz de fazer. E o City do Guardiola e do Haaland, né? Tava acumulando títulos como alguém que colecionava figurinhas. E o Haaland marcava assombrosos 52 gols em todas as competições. Ele liderou o City a uma tríplice coroa histórica, né? Uma Premier League, FA Cup e o mais importante, que o City ainda não tinha, ele foi o primeiro, né? Ali junto com seus companheiros de equipe, a ganhar a Champions League com o Manchester City. E na Liga dos Campeões, ele foi mais do que artilheiro, né? Foi um predador clínico ali. Ele terminou a competição com 12 gols e vencendo do Real Madrid, que tinha acabado com eles no ano passado, né? O Haaland e o time do City mostraram que, além de números, pareciam que eles tinham nervos de aço, eram incansáveis. Na Premier League, ele quebrou o recorde de gols em uma única temporada, como se fosse um passatempo. Assim, na estreia dele na Premier League, ele quebra o recorde, né? Na verdade, no segundo ano. E o Haaland não foi apenas um fenômeno em 2023. Ele se tornou, assim, um futuro que todo mundo temia se materializando bem de frente dos nossos olhos. E o prêmio da Bola de Ouro devia ser dele. Porém, o Lionel Messi, com um ano bem medíocre no PSG, com uma campanha muito duvidosa da Argentina na Copa do Mundo, com gols de pênaltis em quase todas as etapas, lances questionáveis onde jogadores claramente botavam a mão na bola, ele ganha a Copa do Mundo com a Argentina e praticamente a temporada do Haaland vai toda pro lixo e a Bola de Ouro é do Messi. E fim de papo. E, como a gente já disse, tem alguns anos muito contestáveis e, por outro lado, tem alguns anos que são incontestáveis. E 2024 era um ano desses incontestáveis. Foi o ano em que o Vinícius Júnior, o nosso menino brasileiro do subúrbio carioca, deixou de ser apenas só mais um craque para se tornar a alma do Real Madrid. Com 30 gols e 20 assistências na temporada, além de exibições mágicas, o Vini apenas não jogava futebol. Ele dava show com ingressos esgotados todas as semanas. Na Champions ele foi um artista performático. Contra o City nas quartas, deixou o Guardiola com as mãos na cabeça, depois de 2 assistências milimétricas dignas de moldura. Na semifinal contra o Bayern, no jogo de ida, garantiu 2 gols. No jogo de volta, teve uma excelente exibição, por mais que o protagonismo tenha sido do Roselu. Assim, levando o Real para as finais, onde ele contribuiu selando o caixão e bailando em cima, garantindo o título aos merengues. Bellingham pro Vini, pra matar, pra 15ª! Gol! Eu estou aqui! Foi eleito o melhor jogador do torneio com total merecimento, levando o Real Madrid a outro patamar. Na La Liga, ele foi tormento dos defensores adversários, decidindo partidas com dribles que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Fora de campo, o Vini mostrou que é tão forte quanto dentro dos 4 linhas, tornando-se um símbolo de luta contra o racismo, inspirando milhões com sua resiliência. Só que a France Football resolve mais uma vez transformar o que é para ser o maior espetáculo num grande circo. O Rodri, que teve uma temporada até que boa para um meio de campo, e por ter participado como uma certa engrenagem para o time do Manchester City e ter feito uma boa Eurocopa com a Espanha, não foi nada além do que uma boa temporada para o meio campo. Não chega nem perto do que o Vini Júnior foi capaz de fazer. Ele foi mais do que um jogador, ele foi o coração, a alma e a eletricidade de uma temporada inesquecível. No final, 2024 pertenceu ao Vini Júnior, mesmo sem o brilho dourado de um troféu em suas mãos, e todo mundo sabe disso. E se o Cristiano Ronaldo falou, quem é você para ficar contra? Podemos até dizer que nos dias de hoje a Bola de Ouro já não tem mais aquela credibilidade que tinha no começo. Ela ainda é de certa forma o prêmio mais cobiçado do futebol pelos atletas, mas acho que também se tornou o prêmio com a maior fábrica de debates e até de algumas lágrimas injustificadas. Ela de certa forma está deixando de ser todo aquele reconhecimento máximo e está se tornando apenas mais um troféu dourado. Nesse vídeo a gente abriu o baú do tempo para reavaliar o que deveria ter acontecido. Celebramos os gigantes do futebol pelos seus feitos que, mesmo sem a consagração oficial, ressoam nos corações de todos nós torcedores do esporte. Se a justiça fosse o árbitro desse jogo, muitos desses nomes já estariam gravados na mente e na alma dos amantes da bola. Mas a justiça no futebol, como sabemos, está se tornando tão rara quanto um lateral que cruza certo na primeira tentativa.
E agora eu quero saber de você. Você concorda com as nossas escolhas ou acha que fomos tão injustos quanto a própria France Football? E quem, na sua opinião, que foi o maior injustiçado da história desse prêmio que tanto amamos odiar? Além do Vini Jr., né? Porque isso não precisa nem comentar. Ah, e antes de sair correndo como se eu tivesse marcado um gol nos 90 minutos, lembra de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal, compartilhar com aquele amigo e blá 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 blá. Muito obrigado a todos que ficaram aqui, esse é o Além dos 90 e até a próxima.